Então vamos, queridos, neste momento, dar continuidade. Relacionamento entre os cônjuges. A palavra de Deus, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Também Tiago, capítulo 1, versículo 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 19. Queridos, Deus nos concedeu um dom muito especial, a comunicação, e ela é fundamental para uma vida em sociedade. No dicionário Michaelis, a definição sociológica de comunicação é processo pela qual ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Há diversas formas de comunicar. Podemos nos comunicar verbalmente por meio de gestos, olhares, postura, fisionomia, etc. A comunicação é a revelação do que estamos pensando. Nesse processo, é muito importante que o comunicador transmita corretamente seu pensamento e que o receptor entenda o verdadeiro sentido. Porém, Deus criou homem e mulher de forma distinta. A diferença entre homem e mulher não é somente física, é também na estrutura mental. O homem é por natureza racional e a mulher emocional. Por outro lado, alguém disse que a mulher tem um sexto sentido, que o homem não tem nem entende. Daí a importância de haver uma compreensão dessas diferenças de estrutura mental para existir um bom entendimento e comunicação no casal. A palavra de Deus, que nós já lemos, diz que devemos seguir a verdade em amor. O primeiro texto que assim nos diz, está afirmando: não pode haver mentiras num relacionamento conjugal. Não pode haver mentiras. Marido e mulher devem falar a verdade entre si, e isto em amor. Muitas vezes, os cônjuges não querem ofender e evitam falar a verdade. Porém, se ela for dita em amor e com uma boa atitude, produzirá efeitos positivos no relacionamento. Amados, queridos irmãos, líderes de igrejas estão tendo situações difíceis no casamento. E o problema maior é exatamente a falta de comunicação. E quando há, muitas vezes, o que procede é a mentira. Vejamos que o apóstolo Tiago diz e apresenta 3 mandamentos que, aplicados no relacionamento conjugal, trarão grande bênção na comunicação. Diz a palavra de Deus: devemos estar prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Isso significa estar com o ouvido aberto e interessado em entender o que o seu cônjuge realmente está comunicando. É impressionante como funcionam
os nossos mecanismos de defesa. Quantas vezes Deus me fez ver que eu, ao invés de ouvir e procurar compreender o que minha esposa falava, estava preparando a minha resposta. Precisamos nos preparar e aprender a arte de ouvir. Comece a treinar sua mente no sentido de ouvir com detalhes o que o seu cônjuge está comunicando e evite elaborar a sua defesa. Apenas ouça e depois analise e fale. Essa é uma realidade, queridos. Pastor Edson, que está dizendo aqui, não é o único, porque também tem acontecido isso comigo, muitas vezes. E a tendência da gente é se defender logo. E a gente começa a falar. E o que ocorre é exatamente igual com os dois, porque todos dois se põem em autodefesa. E aí, cada vez a gente vai aumentando o tom de voz, porque parece que o outro não está entendendo, e a gente quer fazê-lo entender. A gente quer fazê-lo entender, e às vezes a gente quer fazer entender com o tom de voz mais alto. E queridos, é algo que nós precisamos realmente nos cuidar, nos tratar. Tiago está dizendo, nós precisamos ser tardio para ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Quando tenho aprendido a fazer isto, acabo por depois desistir de qualquer atitude que poderia dar continuidade numa discussão. E tão somente buscar um relacionamento agradável, melhor, para dar continuidade no nosso relacionamento. Se disse tardio para ouvir, prontos para ouvir, tardio para falar. Ok? Devemos ser, conforme Tiago nos recomenda, palavra de Deus, tardios para falar. E a nossa tendência é falar. A nossa tendência é falar. E a gente quer falar mais e mais. A gente, como já mencionei, a gente quer que o outro ouça. E a gente fale. E às vezes acontece com os dois. E é por isso que às vezes uma discussão não tem fim. Por isso que vale algumas vezes aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Então é importante que a gente atente para esses princípios, para que a nossa vida ela torne mais agradável. Temos uma tendência muito forte de autodefesa. Não ouvimos o cônjuge e queremos impor nossas ideias. Isto quebra a comunicação. Precisamos aprender a ficar calados e somente no momento correto. Muitos têm dificuldade de meditar, absorver e processar o que o cônjuge está falando. O homem precisa aprender que algumas vezes a mulher está dizendo algo e ele está entendendo outra coisa. A mulher também precisa compreender a lógica e a racionalidade do homem para entender o que ele realmente está comunicando. Tudo isto é parte de um processo de aprendizado e convivência. Eu creio que todos aqui já devem ter assistido o pastor Cláudio, né? Cláudio Duarte. E vale a pena assistir. Porque você assistindo, você vai evitar, ele diz que já está tendo 70 convites diários para poder fazer palestra, então vai ser meio difícil a gente trazê-lo aqui. Então assista na sua casa, né? Lá você vai assistir
tranquilamente, mas vale a pena, queridos, porque lá ele vai falar de um modo até mais especial, e como, né, já é o próprio lema, o pastor engraçado, que faz sorrir, né, que bate sorrindo, né? Então, ouça, aprenda, mas, irmãos, como tenho dito, a oportunidade para nós é vasta, é abundante, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente realmente possa ser o melhor servo de Deus, servo genuíno e dedicado ao Senhor. Tardio para irar-se. E sabe, amados, isso é uma sequência. O que Tiago está dizendo e nos preparando é porque é uma sequência. A gente não quer ouvir, mas a gente quer falar. Mas como geralmente começa uma disputa, porque cada um se acha na razão, se acha que está correto naquilo que está formulando, fazendo ou pensando, compartilhando a ideia, e a sua ideia que é válida, que é correta, a situação continua, e daqui a pouco pode virar um bate-boca, e o resultado é ira. Ira. E a palavra de Deus já tem nos ensinado que nós até podemos nos irar, mas não devemos deixar a ira se acender sobre nós. Dar vazão, ter continuidade até o outro dia. Porque no outro dia, se isso acontece na vida conjugal, vocês já sabem, né? Não dá nem tchau um para o outro para ir para o serviço, porque estamos de mal. É assim que falam as crianças? Estou de mal de você. E às vezes nós não falamos, porque o problema nosso, a gente quer falar na hora que quer falar. Mas na hora que precisa, a gente não quer falar. Essa é a questão. Às vezes esse é o nosso grande problema. A hora que precisamos falar, não falamos. A hora que precisamos falar a verdade, mentimos. Então, isso tem sido a causa de grandes consequências danosas, inclusive na vida de muitos casais, levando inclusive à separação. Não podemos permitir que a raiva tome conta do nosso coração. Às vezes julgamos rapidamente o nosso cônjuge antes de ouvir e pensar, e logo nos ofendemos, e caímos na cilada do inimigo. Quantas barreiras são levantadas entre os cônjuges pelo fato de darem lugar à ira. É importante analisar, não julgar e querer compreender o que realmente ele ou ela estão comunicando. Alguém disse que devemos sempre contar de 1 a 10 antes de agir. Realmente, há sabedoria nisso. Às vezes, no calor da discussão, os nossos mecanismos de defesa começam a atuar e facilmente podemos julgar, condenar e ficar com raiva. Querer impor suas ideias no calor de uma discussão não funciona. É melhor parar e esperar um tempo e depois, com a cabeça fria, voltar a falar sobre o assunto. Não tem algo melhor, amados irmãos, do que dar tempo ao tempo. A nossa tendência é querer resolver as coisas de imediato. Eu, por exemplo, tenho muito disto. Quero resolver para ontem. Mas é impossível. Isso em todo sentido, não estou dizendo apenas na vida conjugal, mas em todos os aspectos. E, amados irmãos, eu nunca culpo a Deus de qualquer situação constrangedora ou difícil na minha vida. Eu jamais vou dizer, ó Deus, eu sou teu servo, eu sirvo na tua causa,
eu tenho dedicado minha vida inteiramente para ti. Por que o Senhor permitiu isso? Se eu falar isso para ele, ele vai me chamar de burro. Ele vai me chamar de ignorante. Porque eu tenho a palavra de Deus que inclusive eu a ensino. Eu a dela prego. E, amados irmãos, nós, o povo de Deus, o servo de Deus, que continuamos no pecado, no erro. Aliás, é a palavra de Deus que diz, foi o profeta que disse: erreis por não conhecer as Escrituras. Eu diria mais, vocês erram por não cumprirem as Escrituras, disse Jesus. Nós erramos por não cumprir as Escrituras. Não obedecer, não fazer a vontade de Deus. Por exemplo, nós acabamos de ler um texto aqui de ensinamento, de exortação sobre fidelidade. Mas quantos estão sendo fiéis hoje na casa de Deus? Quantos estão obedecendo a palavra de Deus? Será, meus irmãos, que de fato nós estamos tendo esse livro como sendo a palavra inspirada por Deus? Será que nós não estamos levando em conta o que Deus também fala sobre o juízo, que Ele pesa sobre aqueles que são desobedientes? Será que a palavra vai cumprir somente quando nós somos fiéis? Quando nós somos obedientes? Não, a palavra cumpre também, queridos, porque Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justo. E se nós não formos fiéis, amados irmãos, vamos sofrer as consequências. Eu tenho sofrido. Vamos sofrer as consequências. Então, queridos, o nosso propósito é que procuremos atentar para a palavra de Deus. E o que está nos dizendo nesta noite é: seja tardio para irar-se. Alguém disse que devemos sempre contar, já lemos, cuide do seu casamento, mantendo uma boa comunicação. Não permita que o inimigo coloque barreiras entre você e o seu cônjuge. Como podemos cuidar? É exatamente, amados, estando juntos no mesmo propósito. O que nós temos trabalhado aqui em nossa igreja é para que caminhemos juntos, não só os casais, não só os cônjuges, mas a igreja toda. A igreja toda, amados irmãos, nós temos convocados para estarmos juntos, para sermos um corpo, para estarmos unidos. E enquanto isso não acontecer, amados irmãos, vamos ter muitas dificuldades. Eu quero dizer para os amados irmãos, quero abrir alguns parênteses, até porque já estamos encerrando a mensagem. Eu acredito que é pela primeira vez que estamos encerrando tão cedo. Então posso aproveitar o assunto e colocar algumas coisas importantes. Porque estamos falando sobre a questão de atentarmos para a palavra de Deus, para o que está sendo ensinado, para o que está sendo pregado. E muitas vezes nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Por isso erramos, por isso falhamos. E as consequências, elas chegam primeiro para mim. As consequências dos meus erros, estou falando das consequências dos meus erros, chegam primeiro para mim. Mas porque eu sou membro do corpo, irmãos, as consequências dos meus erros também vão atingir o corpo. Por exemplo, nós falamos há pouco que estamos adquirindo, graças a Deus, por causa da fidelidade, graças a Deus da maior parte. Mas irmãos, poderíamos adquirir muito mais e muito melhor se todos estivessem sendo fiéis. Mas os irmãos alguns irmãos estão deixando de ser obedientes à palavra e estão assumindo compromissos demais. Ah, pastor, eu não pude ser fiel no dízimo, porque eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo outro. Irmãos, eu tive um casal amigo, na minha vida, na minha juventude, eu tive um casal amigos, tão amigos que eles me convidaram para passar a Macedônia e ajudá-los, porque eles moravam em Limeira, e eu morava no Paraná. E eu coloquei no meu coração e acabei vindo para o estado de São Paulo. E foi por isso que eu conheci a Dalgisa. E através deles. Mas, queridos,
Um dia, o jovem casal, amigo, membros na mesma igreja, um dia ele disse assim para mim: pastor Odécio, eu acho que não tem problema não, né? Deus entende a gente. A gente tem que pagar primeiro as contas para os devedores, para depois pagar para Deus, né? Eu tinha experiência muito também, não tinha conhecimento que tenho hoje. Eu creio que eu acabei concordando, não me lembro bem. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que eu tenho muita tristeza no meu coração, porque essa família acabou se destruindo. É uma família de músicos, hoje 2 filhos tocam e cantam nas noites, e ele faleceu com doenças venéreas muito graves, por se envolver na prostituição. Eles se separaram. A gravidade foi tão grande que hoje ela é uma viúva desamparada, sem pensão, porque quando ele morreu, eles estavam divorciados. E ela não contraiu um outro casamento. E hoje ela não tem nada, a não ser o trabalho dela, trabalhando junto com a filha. Praticamente somente ela na igreja hoje, porque ela voltou e reconciliou, depois de todo o sofrimento. Graças a Deus, está tentando recuperar os filhos. Mas é a duras penas, queridos. Procure viver com fidelidade um com o outro, como cônjuge, mas não há fidelidade sem a fidelidade com Deus. Não haverá fidelidade no casamento sem fidelidade com Deus. A Bíblia diz assim: mulheres, sejam submissas ao teu marido como ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Depois diz: maridos, ame suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. É primeiro ao Senhor, é primeiro igual Cristo amou a igreja. Primeiro o amor a Deus, o amor a Jesus, com fidelidade no seu coração. Caso contrário, querido, você não vai poder construir uma família feliz, uma família abençoada. Não adianta, poderá ter muito dinheiro. Você sabe plenamente, eu não preciso dizer aqui. A notícia está aí. Quantas famílias destruídas e famílias que não sabem onde colocar o dinheiro. Porque o dinheiro, se não for usado sob a direção de Deus, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Então não viva por dinheiro, não corra por dinheiro, não queira juntar dinheiro na conta, dinheiro no banco. Jovens que estão se preparando para o casamento, antes de abrir uma poupança, preparar para o seu casamento, seja fiéis ao Senhor, seja fiéis ao Senhor. Faça uma poupança no céu primeiro, convide Deus para ser o seu companheiro, o seu sócio. E você vai ser como Deus vai abençoar a sua vida. Não entra num casamento sem a parceria com o Senhor e sem fidelidade com Deus. E por falar em fidelidade, na entrega dos dízimos e ofertas, é importante que o irmão perceba o que recebe e o que você contribui. A palavra dízimo significa 10%. 10% do que recebemos é do Senhor. 9% você já tirou 1% para você. E ele diz: roubará o homem a Deus? E vós me dizeis, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que o pastor está falando deste assunto quando o assunto é relacionamento conjugal? Porque o maior problema de relacionamento conjugal é dinheiro.
O maior problema no relacionamento conjugal são as dívidas. O maior problema do relacionamento conjugal é quando falta exatamente os recursos para dentro de casa. Mas não adianta ter muito recurso se não houver fidelidade. E, sem recurso e infiéis, a coisa fica pior. Porque a gente perde aquilo que nós lemos há pouco. Que o Senhor nos livra do devorador. Perdemos, sim. Não queira fazer prova, não. Ele diz, fazei prova de mim. Não faça. Não faça prova do Senhor, por favor. Porque se você fazer prova do Senhor, você não vai aguentar. Não faça prova do Senhor. Não faça. Ele está dando a oportunidade. Se você não acredita nele, então faça prova de Deus. Eu não quero fazer prova de Deus jamais. Seja eu provado. Seja eu provado. Eu fazer prova do Senhor, Ele é fiel, irmãos. Ele é puro, Ele é santo. Eu não preciso provar a Deus. Eu não preciso provar a fidelidade de Deus. Todas as vezes que eu tive dificuldade, que eu apanhei, a culpa foi minha. Minha. Nunca de Deus, nunca de Deus. E nem da minha esposa, minha. O problema de Adão foi jogar a culpa na esposa. O problema de Eva foi jogar a culpa no Satanás, na serpente. E o problema das pessoas hoje é jogar a culpa no devorador. Até música estão cantando. Até música estão compondo. Traz de volta aquilo que o devorador tomou de mim, roubou de mim. O que é isso, amados irmãos? Devorador, como diz Cláudio Duarte, tem CPF, tem identidade e tem nome. É o seu. Se você tem conta para pagar o devorador, é você, porque é você que comprou aquelas coisas. Não foi o diabo que comprou. Não joga a culpa nele. Não joga a culpa nele. É você que comprou demais e não está podendo pagar. Agora, pode acontecer, como acontece conosco muitas vezes. E nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E é por isso que temos que ser prudentes, amados irmãos. Porque o irmão está vendo, está ouvindo quanta gente está ficando desempregado. Isso pode acontecer. Mas eu quero dizer que se isso acontecer com qualquer um de nós aqui, qualquer um dos amados irmãos, tendo contribuído ou não, queridos, não importa. Venha falar conosco. Se você estiver numa situação difícil, por causa da situação, por causa da crise, aí este é o momento em que o corpo precisa se unir. Porque de repente você está empregado e você pode ficar desempregado. E não pense que eu estou dizendo que se você ficar desempregado é o devorador, ou você ficou desempregado porque você é desobediente. Não estou dizendo isso, queridos. Hoje, eu posso ficar desempregado. Qualquer um de nós poderemos passar por essas aflições, queridos. Não tome nenhuma dessas situações como sendo uma ação diabólica, ou mesmo Deus te castigando. Não. A consequência virá quando houver erro. Mas se você não está vivendo a sua vida errada, esteja tranquilo. A palavra de Deus diz, se a tua consciência não te acusa, nem Deus te acusa. Então qualquer aflição que você passar, entregue nas mãos do Senhor. Ele vai te livrar, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar força, sabedoria, e vai abrir outra porta. Fechará uma, Ele abrirá outra. Amém? Confia nele, creia. Mas vamos atentar pelo que a palavra de Deus nessa noite nos ensina, porque nós temos que resolver isto em casa. Essa é a situação que não adianta um resolver sozinho. Os dois precisam estar unidos. Os dois precisam sentar, os dois precisam orar, os dois precisam conversar. E como diz o texto, com calma, sabendo ouvir, sabendo falar, sendo atento a ouvir e tardio, paciente, cuidadoso,
para falar. Por isso, concluindo, diz a palavra de Deus em 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por essa razão é que Deus está acima de todas as coisas, né? Deus é maior, Deus está atento com os seus ouvidos para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor, para ouvir também a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa sinceridade, a nossa fidelidade e com certeza, se amamos de verdade, se amamos com sinceridade, vamos conhecê-lo mais e mais. E vamos cada vez mais tornar-nos intimamente conhecidos e amigos dele. A base para uma boa comunicação é o amor. Quando há amor, naturalmente haverá perdão, compreensão, entendimento e paz. Amém.